Vamos voltar a falar sobre eleições. Os candidatos a prefeito e vereador estão autorizados a fazer propaganda eleitoral nas ruas e pela internet a partir de hoje. Mas eles precisam ficar atentos para não ultrapassar os limites da legislação. Iniciados os 45 dias oficiais de campanha política e os candidatos dispõem de pouco tempo para trabalhar o eleitorado. Com as mudanças na lei, eles podem utilizar a mídia eletrônica para investir no fortalecimento da presença digital. Não só eu, mas acho que boa parte da população terá essa ferramenta. Pelo trabalho que eles estão desenvolvendo agora na cidade, que estão desejando ou deixando a desejar muito, está muito fácil conhecer eles. A apresentação dos candidatos, de propostas e pedido de apoio devem ter um planejamento dos conteúdos informativos e, sobretudo, ética e respeito. O candidato ele deve se preocupar em não utilizar agressividade, principalmente denegrindo a imagem de um outro candidato, podendo sofrer sanções penais, além de uma sanção eleitoral. Uma outra coisa também que a legislação ela proíbe, a utilização de sites de empresas privadas, né, de pessoas jurídicas, até porque a própria lei já está proibindo a utilização de financiamento público. Também é proibido, é vedado a utilização dos sites institucionais dessas empresas ou de instituições públicas. Assim como nos veículos tradicionais, é proibida a compra de espaço em redes sociais, como o Facebook. Segundo a consultora política, a mídia eletrônica gera uma vantagem competitiva. O candidato que já está neste rumo, né, que já opta em logo participar da mídia eletrônica, com certeza ele vai sair à frente dos demais candidatos. Por quê? Porque uma outra questão desta reforma é o número de programas, né? Antes, a gente trabalhava com 45 programas gratuitos. Aquele programa eleitoral gratuito, nós tínhamos 45 dias de programa, agora nós temos só 35. Ou seja, foi reduzido. Além de ser reduzido as diárias do programa, foi reduzido também o tempo do programa. E a gente recebe agora o assessor-chefe da Corregedoria Eleitoral do Maranhão, Flávio Araújo Costa. Obrigada pela sua presença, Flávio, boa tarde. O que a gente pode apontar como novidade para as propagandas eleitorais deste ano? Primeira coisa é que hoje o período eleitoral como um todo foi reduzido. Foi reduzido de 90 dias para 45 dias. Com a Lei 13.065 de 2015, todo o processo eleitoral foi alterado. Sofreu uma macro-reforma eleitoral, que eu costumo chamar. Muitas pessoas falam de mini-reforma, eu chamo de macro-reforma. Primeiro, porque foi permitida a pré-campanha. Antes mesmo do período eleitoral, ou seja, após o registro de candidatura, que começa a propaganda eleitoral propriamente dita hoje, tínhamos a pré-campanha, que era a propaganda que a pessoa dizia suas ideologias, seus planos de governo, suas propostas, só não podia fazer o pedido de voto expresso e de forma explícita. Ou seja, podia pegar uma rede social, podia pegar um WhatsApp, podia deliberar sobre sua proposta. E quais são os mecanismos que o TRE agora vai usar para fiscalizar esse tipo de propaganda? A partir de hoje é permitida a propaganda eleitoral. Ontem foi o último dia para registro de candidatura, até às 19 horas. Então, como sempre, eu acho que os brasileiros, os maranhenses deixaram para a última hora, os candidatos, grande parte dos candidatos deixaram para o último dia. Então, isso pode se perceber pela fila nos fóruns, pelas reclamações, como sempre. Então, hoje já começa a propaganda eleitoral propriamente dita. Os candidatos hoje já estão fazendo mídias sociais, em redes sociais, com blogs, com WhatsApp, com Telegram, todas essas mídias. Como é que hoje o TRE e a Corregedoria vem atuando através das zonas eleitorais? Foi criada uma comissão de poder de polícia hoje. Então, essa comissão é composta hoje pelos juízes auxiliares da Corregedoria e da presidência do TRE, e essa comissão tem o poder de fiscalizar a propaganda, tanto na mídia, quanto também propaganda, hoje, como distribuição de folders, de cartazes, haja vista que teve uma grande alteração na legislação. Quais são as penalidades previstas para qualquer irregularidade? Nós temos algumas penalidades. Se for uma propaganda antecipada, a multa de R$ 1.000 a R$ 10.000. Se for uma propaganda na internet vedada, uma punição de multa de R$ 5.000 a R$ 30.000. E se for uma colagem, um cartaz em um local proibido, ou então fora das dimensões,
multa de R$2 a R$8.000 por cada propaganda. Isso ainda é uma preocupação grande do TRE com relação, principalmente, à poluição da cidade, já que isso a gente já vem tocando nesse assunto já há algumas eleições. Como é que o TRE espera que aconteça as eleições desse ano? Toda mudança é difícil. Toda mudança é difícil. Hoje em dia, como teve esse período de pré-campanha, hoje temos uma redução no orçamento de campanha. Hoje, todo o orçamento de campanha é limitado. Foi uma mudança implementada, a primeira eleição que vai ter um orçamento limitado por lei. Ou seja, os candidatos estão limitados de acordo com o que foi declarado na eleição de 2012. Então, tem 70%, o candidato a prefeito, se teve segundo turno, 50%, e no segundo turno só 30%. Então, tá certas limitações. Para começar, onde se gastava muito dinheiro, que era na propaganda, o próprio eleitor, o TRE em si está fiscalizando, porque os santinhos tem que ter o número da triagem, o CNPJ, o CNPJ tanto de quem confeccionou, quem reproduziu, quanto também de quem contratou, coligação ou candidato. Então, hoje já dá para sentir como se ele está seguindo esse limite de gasto ou não. Então, essa poluição, como foi a pergunta, vai ficar mais, hoje, pelo menos, coibida pelos limites. A propaganda em si também foi reduzida, a gente não pode ter outdoor, a gente não pode ter aquelas grandes pinturas em muros. Hoje em dia é só uma colagem de cartaz de meio metro quadrado. Muita gente está se sentindo também invadida com relação a propagandas em WhatsApp e spam em internet. Quem se sentir lesado, quem se sentir invadido, como é que pode fazer a denúncia? Hoje temos uma ouvidoria no TRE que recebe essas questões. Ele também pode se dirigir ao Ministério Público, fazer uma reclamação ao Ministério Público Eleitoral para tomar a devida cautela em interpolações, e também pode se dirigir e fazer uma denúncia hoje para a Comissão de Poder de Polícia do TRE, instalada justamente para isso. A comissão visa retirar essas propagandas. É importante ressaltar que todas essas mídias, no caso e-mails, no caso WhatsApp, no caso Telegram, tem que dar a opção se o eleitor, o cidadão eleitor, queira receber ou continuar recebendo. Porque eu não posso obrigar ninguém a estar escutando, estar vendo, estar lendo, uma coisa que incomoda. É verdade. Ok, muito obrigada, Flávio Araújo Costa, assessor-chefe da Corregedoria Eleitoral do Maranhão. Obrigada pelos esclarecimentos.